ele já implementa sozinho o comportamento do up button para você, né? Ele já faz um monte de coisa sozinho para você, que torna a sua vida muito prática, né? Porque antigamente, toda vez que você precisava fazer isso, você precisava dar uma olhada no developers.android.com, descobrir como faz aquilo, e redescobrir cada vez que você fazia uma app nova, né? Eu sei que eu mesmo tenho vários documentos que eu chamo de cookbooks, né? De livro de receita, que isso é todo esse código boilerplate que eu preciso ficar copiando e colando toda hora, né? Então, quer dizer, isso fez com que um dos meus documentos ficasse obsoleto, que agora ele gera sozinho para você tudo isso, né? Então, vale a pena dar uma olhada, porque ele está economizando muito trabalho. Inclusive, implementar up button, que é uma coisa que é muito fácil de fazer errado, ele faz sozinho para você. Basta você dizer qual é o activity que você quer que ele vá. Outra coisa muito legal, para quem trabalha com gráficos, né, com OpenGL, é esse tracer para GLS. Ou seja, é um tracer para o OpenGL, para a versão do celular, né? O que é legal é o seguinte, ele faz um trace completo de todas as operações OpenGL que o seu aplicativo está fazendo. Inclusive, ele mostra a renderização a cada passo. Então, inclusive, eu já vi isso ser usado em jogos, por exemplo, jogos que a gente nem tem um código-fonte, né? Mas você pode usar, inclusive, em jogos que você não tem um código-fonte e dar uma olhada como que o jogo faz, né? Como que o jogo renderiza a tela, porque você consegue ver chamada por chamada como que o jogo está construindo aquele cenário, né? E você, inclusive, consegue criticar o jogo e descobrir, por exemplo, quais jogos fazem errado. Algum outro dia, acho que eu quero cobrir esses tópicos sobre jogos, ou seja, como fazer certo e como fazer errado uma renderização 3D, mas acho que falar agora sobre isso, acho que não seria o caso, mas uma próxima vez a gente fala sobre melhores práticas para jogos. Então, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o Nexus 7. Né? O Nexus 7 é o novo tablet, né, do Google. Ele é um tablet bem legal, porque é um tablet de 7 polegadas, então ele é bem maior que o celular, só que é bem menor do que aquele tablet do que, sei lá, Motorola Zoom, qualquer coisa do tipo. Né? Para mim, eu acho que é um tamanho muito interessante, porque os tablets de 10 polegadas, eles são legais, mas eles, dependendo, eles não são muito portáteis. Né? Mas esse Nexus 7, ele cabe, quer dizer, é muito fácil você carregar ele por aí. Ele cabe, inclusive, no bolso, se você tiver um bolso grande o suficiente. Mas é bem prático. Então, a questão é, o seu aplicativo que você está fazendo, ele está pronto ou não está pronto para o Nexus 7? Né? Você fazer um aplicativo para o Nexus 7, obviamente, não é diferente do que fazer, quer dizer, qualquer aplicativo para Android em geral. Porém, o Nexus 7 tem algumas características que podem ser surpreendentes, então vale a pena dar uma olhada em quais elas são, né, para vocês terem certeza de que seu aplicativo funciona no Nexus 7. Uma dessas características são as dimensões da tela. Né? A tela é uma tela de 600 por 960 dp, ou seja, são Density Independent Pixels. Né? Então, pixels independentes de densidade. Significa que não é que é 600 por 960 pixels, né? Se fosse isso, a tela seria bem ruim. A tela tem quer dizer, em pixels a tela é muito mais do que isso. Mas esse é em dp, ou seja, em Density Independent Pixels. E a resolução dela é de TV DPI. A TV DPI, para quem não lembra, é uma coisa que está entre HDPI é uma coisa que está entre MDPI e HDPI. Então, entre MDPI e HDPI tem um TV DPI. Né? Tipicamente, TV DPI costuma ser uns 200 DPI por aí. Né? Uma coisa que às vezes os desenvolvedores ficam em pânico é, oh meu Deus, eu nunca fiz um asset para TV DPI. Né? Assim, eu já fiz assets para MDPI, já fiz para HDPI, mas agora, quer dizer, nunca fiz um para TV DPI. Como que eu faço agora isso? Né? Bom, não é necessário entrar em pânico, porque é o seguinte, a gente não recomenda que vocês façam assets específicos para TV DPI, porque dá bastante trabalho, e 2, porque o scaling tem excelentes resultados nesse caso. Então, se os assets de vocês funcionarem bem no HDPI, eles com certeza vão funcionar bem também no TV DPI, desde que vocês tomem alguns pequenos cuidados, como por exemplo, especialmente naqueles 9-patch graphics, cuidado para quando eles dependem, por exemplo, de um pixel para uma coisa ser escalada ou não, porque às vezes, por exemplo, esse pixel vai ser escalado e ele vai parar de funcionar, né? Então tenho certeza de que todos esses assets de 9-patches, eles têm pelo menos um pixel ali de margem entre aquela área que é escalável e a área que não é escalável. Né? Tem mais detalhes sobre isso, inclusive com exemplos, né, na nossa documentação. Mas é sempre bom ter isso em mente. Então, se vocês colocarem os assets na pasta Job ou traço HDPI, elas automaticamente já vão ser escalados para TV DPI e, em teoria, vão funcionar perfeitamente. Outra coisa que é muito importante é o seguinte, o Nexus 7 não tem telefonia. Então, o Nexus 7 ele é um tablet e não tem 3G, ele não tem rádio de 3G. Ou seja, ele só funciona no Wi-Fi. Como ele não tem telefonia, ele não tem algumas coisas, né, que normalmente a gente espera de um dispositivo com telefonia, como, por exemplo, e-mail. Se você está esperando usar um e-mail,
ou qualquer outra coisa de telefone num Nexus 7, ou se você está esperando mandar SMS, pode esquecer SMS, pode esquecer e-mail, né? Porque o Nexus 7 não tem telefonia. Então, não adianta. Então, é importante ter isso em mente, né? Outra coisa, e isso acho que é um motivo muito maior de erros do que qualquer uma das outras coisas, é que o Nexus 7 só tem uma câmera frontal. Então, a única câmera que o Nexus 7 tem é aquela câmera que aparece, que filma você mesmo, certo? O Nexus 7 é um dispositivo extremamente narcisístico, você só consegue ver a si mesmo nele. Então, não adianta... isso é porque acho que essa história de tirar foto com tablet, não sei, é meio estranho, né? Você vê alguém na rua com um tablet imenso, assim, tentando tirar foto, né? Então, o Nexus 7 não é feito para tirar foto de paisagem, o Nexus 7 é feito para fazer, por exemplo, Hangout e interagir com outras pessoas, por isso que ele só tem uma câmera frontal. Agora, se o seu aplicativo, por acaso, está exigindo que o usuário tenha uma câmera, então ele não vai aparecer no Nexus 7. Então, se você colocar ele no Google Play, as pessoas que têm o Nexus 7 não vão conseguir baixar o seu aplicativo. O que a gente recomenda nesse caso? Pega aquele Uses Feature, sabe? E declara a câmera como não exigida, né? Declara a câmera como falsa. Uma vez que você pega o Uses Features e declara a câmera como required igual false, isso significa que, apesar do seu aplicativo poder usar a câmera se ela existir, ela não é exigida. Então você consegue funcionar com ou sem a câmera. Por exemplo, isso não significa que quer dizer, que você tem que fazer isso só se seu aplicativo realmente não precisa de câmera. Porque mesmo que seu aplicativo precise de câmera, se ele puder razoavelmente funcionar sem uma câmera, você deveria colocar isso. Por exemplo, um aplicativo que tira foto e deixa o usuário visualizar a foto, ele funciona muito bem só com a função de visualizar foto, né? Então, às vezes, por exemplo, quando o usuário está num dispositivo que tem câmera, ele consegue tirar foto. Quando ele está num dispositivo que não tem câmera, você testa que ele não tem câmera, você descobre que ele não tem câmera e não coloca essa função lá, e deixa ele pelo menos visualizar as fotos, né? Isso é um aplicativo bem feito porque ele é adaptável. Outra coisa muito importante é que o Nexus 7 ele tem um tamanho de tela que é bem diferente dos tamanhos de tela que boa parte dos desenvolvedores estão acostumados, porque ela é uma tela que está entre telefone e tablet, né? A gente sempre recomenda que que você faça a melhor experiência possível para o usuário. A melhor experiência possível para o usuário significa você otimizar o uso da tela o máximo possível para diferentes tamanhos, né? Então, tipicamente, você vai ter um arquivo de layout chamado, por exemplo, home.xml, que está na pasta layout. Esse aqui vai ser o layout para telefones, porque ele não casa com nenhum dos outros padrões. Porque se o tablet, se o dispositivo casa com esse padrão, que é SW600dp, isso significa que você está rodando num dispositivo cujo menor comprimento é 600dp, né? Esse W é comprimento, né? Smallest width. A gente não encontrou um termo bom para classificar o que é uma altura e uma largura ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, é a menor largura dele. Então, a menor largura do dispositivo é 600dp. Por que menor largura? Porque a largura é uma largura e a altura também é uma largura se você gira o dispositivo, né? Então, a gente pega a menor delas e isso é o que define esse número. Então, como o Nexus 7 é de 600 por 960, a menor largura dele é 600, né? Eu preferia que isso tivesse sido chamado menor dimensão, né, e não menor largura, mas enfim. Se você colocar esse home.xml em SW600dp, e esse layout vai se aplicar a todo dispositivo que tenha pelo menos 600dp de menor largura, porém não para aqueles que tenham pelo menos 720. Porque se ele tiver pelo menos 720, vai ser esse XML aqui embaixo que vai ser aplicado. Dessa forma, você consegue ter um layout para tablet de 10 polegadas, né? Lembrando que 720dp é o tamanho típico de um tablet de 10 polegadas, como o Motorola Zoom. E o 600dp é o tamanho típico de um tablet de 7 polegadas, como o Nexus 7. Né? Então, dessa forma, você tem um layout que você pode otimizar para 10 polegadas, para 7 polegadas e para aquelas telas menores de celulares. Então, a gente sempre recomenda fazer isso. Outra coisa, né? De repente, você viu que o seu layout de telefone funciona perfeitamente no Nexus 7. Você nem precisa fazer nada, né? Já está funcionando perfeitamente. O único problema do seu layout de telefone no Nexus 7 é que a fonte está muito pequena, né? Então você quer só alterar um pouco o tamanho da fonte. Nesse caso, não vale a pena você fazer um layout novo completamente só para alterar o tamanho da fonte, né? O que a gente recomenda nesse caso é você definir seu tamanho da fonte no recurso de dimensão, um daemon, né? Então você define aí em raise values, né? Você põe um dimensions.xml e define essa dimensão que chama text size, né? Para 18sp. Depois você pega esse outro arquivo que está numa pasta com o qualificador SW600dp e define de novo para 32. O resultado que isso vai ter é o seguinte: sempre que você tiver um dispositivo que casa com esse padrão, ou seja, sempre que você tiver um dispositivo cuja menor largura
é de 600 dp, ele vai pegar essa regra aqui, text size vai ser 32 sp, caso contrário vai ser 18. Não tem nada de mágico sobre esse nome text size, tá? Isso aqui não é o que altera o tamanho do seu texto, eu só estou definindo um recurso que tem esse nome. Claro que no seu XML, onde você está definindo o tamanho do seu texto, você tem que referenciar esse recurso, né? De nada adianta você definir ele aqui e depois deixar hardcoded 18sp em todo lugar, né? Você tem que definir ele aqui e usar a sua própria referência. Bom, isso conclui a parte das novidades, né? Então, agora eu gostaria de começar com as perguntas. Eu vou fazer daquele mesmo estilo de sempre, né, que a gente sempre faz. Eu vou ler uma pergunta aqui do moderator e depois eu leio uma pergunta aqui online, né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer online, você pode fazer online ou colocar um comentário no post. Lembrando que no final do Hangout a gente vai fazer o sorteio de uma mochila do Android, né? Eu postei ainda agora, eu esqueci de trazer ela para cá para a sala, para fazer propaganda dela, mas imagina que ela está aqui. Então, essa linda mochila do Android invisível aqui, ela, como vocês podem ver, ela é verde, né? Tem o logotipo do Android, ela tem zippers, ela tem uma parte interna e ela tem uma parte externa. A parte externa é bem maior, mas enfim, é uma mochila legal, é isso que eu estou tentando convencer vocês. E eu vou sortear ela entre as pessoas que comentarem esse post. Eu gostaria de sortear entre todo mundo que está assistindo, porém eu não consigo ver uma lista de todo mundo que está assistindo, porque tem gente que está assistindo no YouTube, tem gente que está assistindo no developers.google.com, e tem gente que está assistindo via Hangout, então fica difícil saber todo mundo que está assistindo. Então o critério vai ser, se você comentou no post, você concorre. Não adianta comentar, quer dizer, comenta mais uma vez se você quiser, mas isso não aumenta as suas chances, né? Então, deixa eu dar um refresh no post para ver se alguém tem alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou respondendo a primeira pergunta aqui do moderator. E a primeira pergunta aqui do moderator é do Arthur de Belo Horizonte, Brasil. Gostaria de saber suas recomendações sobre armazenamento persistente de dados. Entre as opções disponíveis, como escolher a melhor e garantir o máximo desempenho? Pergunta muito importante essa, né? Armazenamento de dados. Armazenamento de dados é uma coisa muito importante no mobile, porque, bom, o usuário, quando ele interage com a sua aplicação, ele gera conteúdo, né? Quer dizer, ele tem todo um histórico da interação dele, né? Ele gera, por exemplo, arquivos ali dentro. E se o app não armazena conteúdo, ele é um app que é essencialmente igual toda vez que você roda. Então, não tem coisa muito interessante que você consegue fazer. Por isso é importante armazenar dados. Existem várias formas de armazenar dados no Android. Uma delas, talvez a mais simples para quem está acostumado com programação em outras plataformas, é escrever um arquivo. Você pode pura e simplesmente pegar um file output stream lá, escrever um arquivo e depois ler o arquivo quando você quiser. Fácil, né? Essa abordagem tem suas vantagens e desvantagens, né? A vantagem de você escrever um arquivo por conta própria é que você é o rei do arquivo. Você consegue definir qual é o formato dele, você consegue definir onde que ele vai ser armazenado, você consegue escrever um parser para ele na volta, você consegue armazenar o que você quiser, com a estrutura que você quiser, ou sem estrutura, se você não quiser. Então, é uma maneira assim, bem flexível de você armazenar seu conteúdo. Porém, se você está armazenando uma coisa muito estruturada em arquivos, como, por exemplo, você está armazenando uma coisa que tem entidades e que tem relacionamentos entre entidades, onde você vai fazer pesquisas com certos critérios, eu vou te dar uma notícia. Alguém já inventou isso no passado e se chama banco de dados. Então, se você está refazendo o banco de dados na unha, usando arquivos, provavelmente não é uma boa ideia, porque se você for usar o SQLite, você vai ter uma experiência muito melhor. E certamente o SQLite vai ter um desempenho melhor do que os arquivos. Não estou dizendo aqui que o SQLite tem um desempenho impressionante. Assim, ele não é uma coisa que eu olho e falo, oh meu Deus, que banco de dados rápido. Mas ele é um banco de dados que funciona, ele tem um desempenho razoável, e ele te ajuda muito porque você tem todo o poder do SQL nas suas mãos. Né? Você consegue fazer query, você consegue fazer update, insert, e todas essas operações divertidas diretamente usando SQL. Então, a recomendação é a seguinte, se você realmente precisa definir um formato próprio dos seus dados, por exemplo, se você vai gravar dados binários gigantescos, como bitmaps, arquivos de som, etc., de repente vale a pena você colocar em arquivos e definir seu próprio formato. Agora, se você vai fazer uma coisa que é estruturada, né, que você tem entidades, você tem relacionamentos entre elas, etc., ou seja, se você está fazendo uma coisa que tem muito cara de banco de dados, recomendação, usar o SQLite. Outras opções é, por exemplo, Shared Preferences. Né? Se você está tentando gravar a preferência do usuário e outros dados bem pequenos, você pode usar Shared Preferences, que essencialmente é um mapa chave-valor, onde você pode gravar isso. Né? Não abusa do Shared Preferences. Ele não é muito robusto, ele não é feito para você gravar grandes quantidades de dados. Né? Ele é feito para você gravar preferências e coisas bem simples. Então é mais ou menos isso. Né? Aí dentro de arquivos você tem algumas opções, como colocar na memória interna, no SD card, já entram toda uma outra série de fatores para você fazer a sua escolha.
Mas eu diria o seguinte, se você tem uma coisa estruturada, usa um banco de dados. Se você tem uma coisa não estruturada, ou que tem muitos dados binários, usa os arquivos. Né? Acho que essa é mais ou menos a recomendação. Alguém que está ao vivo aqui no Hangout tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Ok? Então, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta no post. Lembra, o post que eu estou olhando é o post que está na Plus Page do Android Developers, tá? É aquele post que está na Android Developers, não é o post na minha página. Eu dei reshare no post, mas os comentários que estão lá não valem. Os comentários que estão lá, eu não estou nem olhando, nem para efeito de pergunta, nem para efeito de sorteio da mochila. Eu estou olhando só para o post do Android Developers. A primeira pergunta é, o que preciso fazer para entrar também no Hangout? Eu estou fazendo isso agora mesmo, que eu preciso adicionar você ao círculo. Então, eu adicionei você ao círculo e acho que agora você já consegue entrar. O que mais? Ok, acho que a gente não tem nenhuma pergunta via posts, né? Então, eu vou para uma próxima pergunta do moderator. A próxima pergunta do moderator é o seguinte, é do Ben Hurks, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estou desenvolvendo um app que utiliza o comando de voz, porém tenho algumas dúvidas. Encontrei alguns métodos de implementá-los, porém todos têm que estar conectados à internet. Gostaria de saber se tem algum método que não precisa estar conectado. Reconhecimento de voz, ele tipicamente funciona conectado à internet porque ele precisa de um servidor bem poderoso para ele determinar o que o usuário está falando. Né? Existem maneiras de fazer um mecanismo offline para isso, mas vão ser um pouco menos poderosas. Por exemplo, no Jelly Bean, o reconhecimento de voz ele pode ser feito offline. Se você está escrevendo seu aplicativo para o Jelly Bean e você fizer reconhecimento de voz através de um intent, automaticamente você já está fazendo, você está dando a possibilidade para o usuário fazer ele offline, né? Porque você só manda um intent, né? E é o sistema que decide o que ele vai fazer com aquilo. No Ice Cream Sandwich para baixo, ele faz online, né? Ele aparece aquela interface de reconhecimento de voz online. E no Jelly Bean, aquilo funciona tanto online quanto offline, né? Então é bem legal porque você não precisa mais de conexão de dados, né? Para você fazer isso. Porém, isso é um feature específico do Jelly Bean. Se você está tentando desenvolver um aplicativo que funciona em outras versões do Android, e eu altamente recomendo que você faça um aplicativo que funciona em outras versões do Android, certamente você vai precisar de outros mecanismos. Eu recomendaria realmente continuar procurando e ver se você encontra alguma biblioteca ou alguma coisa para fazer isso, porque, pelo menos assim, do nosso lado, no SDK que a gente fornece, você está inteiramente dependente do reconhecimento de voz do dispositivo. E só no Jelly Bean que ele tem aquele reconhecimento offline. Então, mas a boa notícia é que com o tempo, cada vez mais gente vai ter Jelly Bean, né? Cada vez mais gente vai poder usar isso. Mas a gente não tem nenhuma API nossa, nem que a gente recomenda para fazer isso. E eu, pessoalmente, nunca vi uma API que faça isso offline, de fato. Né? Ok? Deixa eu dar um refresh aqui no post para ver se aqui tem uma pergunta. Alguém que está online aqui quer fazer alguma pergunta ao vivo? Oi, tá ouvindo? Claro. Referente ao Nexus 7 que você já explicou aí, é possível diferenciar via XML lá a rotação da tela? Se o usuário está em layouts diferentes em vertical, horizontal, ou só via programação mesmo? Não, sim, é possível. Se você colocar, por exemplo, layout-land, aqueles arquivos de layout se aplicam só quando o usuário está com a tela girada em landscape. Se você botar layout-port, ele só vai pegar portrait. Então, sim, você inclusive consegue combinar os qualificadores, né? Você consegue, por exemplo, colocar layout-land-SW600dp. Na verdade, é o contrário. Né? Isso significa que, por exemplo, aquele layout só vai ser aplicado quando você tiver uma tela de pelo menos 600dp e que ela esteja em orientação landscape. Você pode, inclusive, combinar muitos qualificadores ao mesmo tempo. Né? Você pode colocar, por exemplo, layout-SW600dp-land-V14. Significa só Stream Sandwich se a tela estiver em landscape e se ela for maior do que 600. Então, você pode combinar como você quiser esses elementos. Uma dica é, assim, tenta minimizar o número de combinações possíveis, porque isso fica complicado bem rapidamente, né? Então, assim, a não ser que realmente você precise de uma interface muito específica para um dispositivo, ou para uma versão do Android, o que a gente recomenda é tentar minimizar isso. Então, deixa eu pegar a próxima pergunta aqui do moderator. A próxima pergunta do moderator é a seguinte. Eu gostaria de poder fazer uma query no Content Provider de imagem com a cláusula Group By, de forma que eu pudesse agrupar as imagens por álbum. Como posso fazer isso? O método query permite apenas definir a projeção, seleção e ordem do resultado. Essa pergunta é do André Auriani, de Campinas.
Então, resumindo, a pergunta é a seguinte: você tem um content provider, certo? E você quer obter informações dele. Normalmente você chama aquela função query do content resolver, né? E você especifica, e essa função tem alguns parâmetros, né? O parâmetro dela é qual é a projeção, ou seja, quais são os campos que você quer, e você coloca uma cláusula para você filtrar os resultados. Você coloca também como você quer que os resultados sejam ordenados. O que ele está falando é o seguinte: eu não tenho uma coisa que seja equivalente ao group by do SQL. Eu não tenho como pegar esse content resolver e falar, me retorna as coisas agrupadas por um campo lá, né? Então, de fato, isso não tem, por simplicidade, né? A gente não quer que um content resolver seja um banco de dados, né? Uma das coisas que você pode fazer é você fornecer no seu próprio content resolver alguma URI específica onde as coisas já vêm agrupadas por algum tipo de critério, né? Você sabe que elas vêm agrupadas porque você chamou aquela URI especificamente. Então, ou seja, o detalhe de que elas vêm agrupadas é uma implementação interna. Isso, claro, presumindo que você está em controle do content provider, né? Se você está em controle do content provider, você pode fazer isso. Você pode implementar uma URI lá, onde as coisas já vêm agrupadas da maneira que você quer. Eu tenho a impressão de que essa pergunta aqui é no caso de você não estar no controle do content provider, né? Você está usando um content provider que é, por exemplo, de algum app do Google, algum app existente, e se for esse o caso, você não consegue fazer o group by, você tem que fazer do lado do seu aplicativo. Felizmente isso não é uma coisa difícil, né? Você pega o content provider, você pega todos os dados dele e depois você ordena e agrupa realmente manualmente usando o seu código. Isso não é uma coisa complicada, você faz acho que umas 6 ou 7 linhas você itera por todos eles e vai agrupando por grupos. Ou então você chama sort e declara alguma função para comparar o sort, e ela compara usando o grupo como um critério de comparação, né? O que vai fazer com que quando ela for ordenada ela fique categorizada por grupo. Então essa é uma possibilidade. Mas não tem um jeito fácil, nenhuma chamada de função secreta para fazer o content provider agrupar. Mas isso pode ser feito facilmente no código. Dica: todas essas operações de, por exemplo, puxar coisa de content provider costumam ser lentas, né? Elas costumam ser operações bem pesadas. É bom nunca fazer isso na UI thread, ou seja, nunca faz isso naquela thread principal do programa. Para fazer isso tem duas recomendações: ou você faz uma thread separada manualmente, ou você faz uma sync task, né? Uma sync task, naquela função do in background, você é livre para fazer essas coisas. Caso contrário, cria uma thread própria, né? Ou um serviço. Mas não faz na thread principal, porque senão você toma aquela mensagem que os usuários adoram, que é o application not respond. Alguém que está ao vivo tem uma pergunta? Bruno. Boa noite. Boa noite. Eu pretendo iniciar desenvolvimento Android. Eu não entrei nessa parte do mercado de mobile ainda. Queria saber se você tem alguma dica para quem está iniciando, alguma coisa assim, ou livros de indicação, qualquer coisa do gênero. Sim. Para começar no Android, acho que uma das coisas mais produtivas a se fazer é você primeiro explorar bastante o nosso site de documentação, né, que é o d.android.com. Então, d.android.com tem muita coisa interessante, né, e a gente está constantemente atualizando ele. Isso não é aquela frase feita que a gente fala, estamos constantemente trabalhando nisso. Não, isso de fato a gente está constantemente atualizando porque ele é uma ferramenta muito importante para a gente. Por exemplo, até o ano passado ele era bem seco, né, até o ano passado ele só tinha uma referência do código e tinha alguns tutoriais simples, né, mas os tutoriais pulavam, eles tinham um Hello World, depois ele pulava para como fazer um sync adapter, não sei como. Então, a gente investiu realmente muito, né, tanto tempo quanto dinheiro nisso, para tornar um site bem legal. Então, atualmente a gente tem toda uma seção que chama Android Training. A seção de Android Training, ela tem uma série de mini-aulas que você pode pegar para você aprender tópicos específicos de Android. Então, por exemplo, você pode começar, a gente tem mini-aulas de Getting Started, por exemplo, que é uma mini-aula que te ensina como você começar, como escrever seu primeiro Hello World, né? Depois que você aprendeu seu primeiro Hello World, aí você progride, tem várias aulas lá onde você pode progredindo pouco a pouco. Outra possibilidade é você procurar algum curso de Android que tem aqui. Eu sei que aqui em São Paulo tem vários, né? Que eu lembro, assim, não que eu esteja oficialmente recomendando, mas só que eu lembro, por exemplo, a Global Code, né, que não está afiliada com o Google, mas eles têm curso de Android. Tem vários outros lugares que estão dando curso de Android agora, porque a demanda no mercado está crescendo muito, né? Então, o que eu sempre escuto das empresas é: meu Deus, é impossível encontrar desenvolvedor Android, todos eles estão muito bem empregados e cobram caríssimo, o que eu vou fazer? Então, ou seja, se você está se juntando nesse mercado agora, eu acho que você tem aí uma terra de oportunidades aí no futuro. Outra dica para começar o desenvolvimento Android é o seguinte: começa com a filosofia certa, porque tem gente que começa o desenvolvimento Android pensando em uma tela só, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um aparelho e ele começa a achar que é aquele único aparelho do mundo.
E esse é um problema, porque a filosofia central do Android é diversidade de dispositivo, né? Então você não consegue desenvolver realmente para Android se você não tiver isso sempre em mente, né? Que existem vários dispositivos e você tem que fazer aplicativos que funcionam e se adaptam bem a uma variedade de configurações. Outra coisa é não se sinta desencorajado pelo fato de que tem muitos dispositivos, porque isso, reconhecidamente, é um desafio, né? Programar para iPhone, por exemplo, por um lado é muito mais fácil, porque você conhece exatamente o tamanho da tela, você conhece quais são os aparelhos, né? Enquanto que para Android você tem uma diversidade muito maior de aparelhos. Porém, isso também é uma vantagem, né? Uma vantagem que você desenvolve um aplicativo, põe no Google Play, e ele está disponível aí para 1000 tipos de dispositivos diferentes, né? Para o mercado que está cada vez crescendo mais. O market share do Android no mundo acho que já passou 60%, então 6 em cada 10 telefones no mundo já são Android. No Brasil isso também está parecido, acho que em 2011 foram vendidos, acho que quase 50% das vendas de smartphones no ano passado foram Androids, né? E os outros 50% estão bem fragmentados entre as outras plataformas, né? Então realmente o sistema operacional dominante do mercado, tanto brasileiro quanto no exterior, é o Android. Então, quando você faz um aplicativo para o Android, apesar de isso dar um pouquinho mais de trabalho do que você esperaria, esse trabalho vale muito, muito, muito a pena. Então, nunca se sinta desencorajado pela complicação, né? Pensa nisso como uma oportunidade do seu aplicativo funcionar em muitos dispositivos, alguns dos quais você nunca nem viu, né? E, de repente, seu aplicativo já funciona lá. Bom, então acho que essas são as dicas para quem está começando em Android, né? Outra coisa é ficar sempre ligado no nosso blog de desenvolvedores, que tem algumas dicas bem importantes lá, né? Esse blog, ele é o android-developers.blogspot.com, né? android-developers.blogspot.com. Certo. Ele é o nosso blog de Android. Ok? Ok, então, muito obrigado, viu? Imagina. Então, próxima pergunta aqui do moderator. Qual é o best practices para trabalhar com múltiplas tabelas no SQLite no Android? Do Ian Souza, Brasil. Bom, não tem uma best practice específica para lidar com múltiplas tabelas, né? Quer dizer, a gente não vai falar aqui do que faz sentido ou não ter múltiplas tabelas em SQL, né? Então, quer dizer, presumindo que em SQL faça sentido você ter várias tabelas, você pode trabalhar com várias tabelas usando SQLite. Tem uma grande dúvida que geralmente surge nesse sentido, que é o seguinte. Eu tentei usar o código de exemplo do SQLite lá, tentei criar várias tabelas e ele está me dando um erro bizarro, ou só está criando a primeira tabela e não está criando a segunda. Isso acontece porque no código padrão ele está chamando aquele exec_SQL para criar uma tabela uma vez só. E ele está passando o comando de criação da tabela. Lembra o seguinte, cada tabela que você cria é um comando SQL diferente. Então você tem que dar uma adaptada naquele código, em vez de você chamar exec_SQL uma vez só para dar todos os creates, né? Não adianta nada você colocar create, ponto e vírgula, outro create, ponto e vírgula, outro create. Você tem que chamar exec_SQL várias vezes, né? Então você dá um exec_SQL para criar a primeira tabela, depois a segunda, depois a terceira, etc, etc, né? A outra dúvida que sempre aparece é o seguinte, eu devo ter um adapter por tabela, ou será que eu posso usar o mesmo adapter para várias tabelas ao mesmo tempo? Novamente, isso é bem uma questão de design do seu código. Tanto uma coisa quanto a outra faz perfeito sentido. Então, uma coisa é que se você tiver um adapter só para todas as tabelas, de repente você pode ter um código que fica monstruosamente grande, né? Mas, quer dizer, isso é uma coisa que você tem que lidar do ponto de vista do seu aplicativo. Às vezes vale a pena, às vezes não vale. Se realmente o código começar a ficar muito gigante, você pode compartilhar esse adapter entre várias classes e organizar seu código, né? Ou seja, a organização do código não está atada à organização do seu banco de dados. Então você pode ter várias opções aí. Mas eu acho que não existe um best practice específico assim, para esse caso. Depende muito do seu aplicativo. Mais alguém tem alguma pergunta online aqui? Deixa eu também dar uma olhada no post para ver se alguém postou alguma pergunta. Quem fala... além da página do... sim, eu esqueci de dar uma recomendação para quem está começando em Android, ou para quem não está começando também. Tem um livro muito bom, que é um livro chamado Professional Android Development, que é do Reto Meyer, né? Reto Meyer se escreve R-E-T-O, espaço, Meyer se escreve M-E-I-E-R, né? Então, Romeo Echo, Tango Oscar, espaço, Mike Echo, Índia, Echo, Romeu. É isso? Em um momento eu decorei esse alfabeto fonético e eu estou esquecendo ele. Mas enfim,
Esse é um livro bem interessante porque ele começa desde o básico do Android até coisas bem avançadas. É um livro bem grosso, né? Então, ele assim, é um daqueles livros que você provavelmente não quer carregar na mochila porque ele é bem pesado. Mas ele é bem completo, ele tem bastante coisa. O Riton Meyer é um Developer Advocate aqui no Google, né? Ele trabalha com Android faz bastante tempo. E provavelmente ele é um dos caras que mais sabe sobre Android aqui na empresa. Então, certamente vocês estão lendo material de qualidade. Próxima pergunta, deixa eu ver se alguém tem uma pergunta aqui. Ok, do Renan Barbioni. Bruno, qual a melhor forma de comunicação entre activities em tabs? Por exemplo, eu tenho uma tab com várias activities e de acordo com alguma interação do usuário, eu necessito atualizar os dados da outra aba. Qual a melhor forma de fazer isso? Espera aí, você tem uma tab com várias activities. Atualizar os dados de outra aba. Você tem uma tab com várias activities, ou seja, na verdade, só uma activity por vez pode estar na tela, né? Você tem uma... ok, entendi. Tá, ou seja, você tem várias abas e você quer comunicar entre elas, né? Bom, normalmente você poderia se comunicar entre elas usando um singleton, né? Você tem um singleton. Isso, na verdade, vale para comunicação entre atividades em geral, né? Você tem, por exemplo, duas actividades separadas, você quer se comunicar entre elas. Tem várias estratégias de fazer isso, né? Por exemplo, uma delas é você ter uma classe estática, né, que você consegue juntar as duas, né? Singleton é muito usado para isso, né? Se você está se comunicando entre duas atividades, é porque provavelmente elas têm a ver com uma mesma coisa que você está fazendo no background, provavelmente só existe uma dessa coisa que você está fazendo. Então, um singleton às vezes é uma boa ideia nesse caso. Pode ser também que você esteja fazendo alguma instância de alguma tarefa que não seja única, né? Então, nesse caso, às vezes faz sentido que as atividades carreguem com si mesmas um certo ID de atividade que você puxa de um singleton e você faz um query desse ID e ela te retorna um objeto que é o estado dessa atividade, né? Aí você consegue se comunicar de uma atividade para outra nesse sentido também. Mas acho que não tem assim, uma maneira fixa de você fazer isso e também depende de cada aplicativo, mas eu acho que uma das coisas mais usadas é um singleton. Você tem uma classe que é estática, uma classe que é singleton e as duas atividades chamam ela ao mesmo tempo. Claro que isso gera o fato de que as suas atividades estão altamente acopladas uma à outra e ao aplicativo, né? Se você está criando uma atividade que é de um uso bem genérico, que você poderia querer aproveitar em outro projeto, o recomendado é ela se comunicar com as outras só via intents, né? Então você recebe intents e manda intents, você, por exemplo, retorna o intents como results, porque assim você consegue fazer uma atividade que consegue ser reutilizada em outros aplicativos, né? Mas se não for esse o caso, né? Se forem atividades que estão muito fortemente ligadas à lógica do seu aplicativo, não faz sentido fazer isso. Eu recomendo, eu pessoalmente uso o singleton quando eu preciso fazer isso, né? Que é uma coisa que faz sentido. Ou, por exemplo, uma coisa que é mais elaborada ainda, você tem um service, né? Você faz o seguinte, né? As atividades, por definição, elas são uma interface, né? Elas não deveriam ter lógica de negócios ali. Claro que a gente sempre faz isso, né? Eu sou culpado disso também, quando é um aplicativo muito simples, eu ponho lógica de negócios na própria Activity. Mas o certo mesmo é que a Activity fosse só uma maneira de você mostrar seu conteúdo. E que a lógica de negócios tivesse alguma coisa no background, como por exemplo um service ou algo do tipo, né? Caso no qual as duas activities podem se conectar ao mesmo service, né? Elas fazem um bind, cada uma faz um bind separadamente, e é o mesmo service que tá bound nas duas. Aí você nem precisa usar singleton, né? Porque quando você dá um bind no serviço nas duas, você automaticamente está acessando o mesmo serviço e é o serviço que organiza todos os dados que você precisa. Esse provavelmente é o método mais limpo e brilhante e bem feito assim, que existe, né? Eu só usaria isso se você está fazendo um app realmente muito sério, mas se você está fazendo um app de teste, um app muito simples, aí faz um singleton, alguma coisa do tipo. Ok? Próxima pergunta do moderator, seguinte. Qual a melhor forma de usar async task em conjunto com dialogues? Vejo que existem muitos eventos externos que geram problemas no aplicativo quando estamos usando esse conjunto. Thiago Lopes, de Recife. Tem uma coisa, né? O async task, ele é muito legal e ele, na superfície, ele parece muito simples, né? Porque acho que tem um pouco de propaganda enganosa sobre async task, que a promessa é o seguinte, usa o async task, você não precisa se preocupar com nada, né? Você faz um async task, faz o seu trabalho do background, quando você termina, ele chama aquela função onPostExecute e depois você atualiza a sua UI thread como você quer. Isso tem um pouco de uma propaganda enganosa, porque é o seguinte, tem uma coisa que acontece às vezes, que o usuário, ele gira o dispositivo enquanto o seu async task está rodando, né? E quando o seu async task está rodando, isso faz com que a sua atividade seja reiniciada, né? O Android vai matar a sua atividade, a não ser que você tenha aquele orientation changes, né, no seu manifest, mas geralmente o que vai acontecer é que a sua atividade vai morrer, né?
e vai ser criada uma outra atividade com um layout diferente. E aquele async task, ele vai estar falando com vazio, né? Ele vai ser um async task muito triste, porque ele vai terminar o trabalho dele e vai notificar uma atividade que não existe mais. Então, além disso ser uma situação muito triste para um async task, vai fazer com que o seu não funcione. Então, a recomendação nesse caso é você pega o async task e você meio que avisa ele, na sua implementação do async task, né, você faz um método que permite ele desatarrachar de uma atividade. Então, quando você recebe o onStop, você pega o seu async task que está rodando e notifica para ele que ele está no estado detached, né, ele está no estado que ele está desconectado de atividades. Guarda ele num singleton, por exemplo, ou em algum outro lugar. Melhor do que singleton, né? Retorna ele da sua atividade naquele método. Tem aquele método que tem aquele nome longo, né? Que é onRetain non-config chain. Não, é onRetain non-config instance, alguma coisa assim. Aquele método, acho que é um dos métodos com o nome mais longo da atividade, que ele é um método que ele é sempre chamado quando a sua atividade está prestes a ser enfim, é quando a sua atividade está prestes a ser tirada do sistema, porque o usuário rotacionou o seu dispositivo, e quando o sistema está prestes a criar uma nova atividade em substituição àquela. Quando isso acontece, ele vai chamar aquele método com nome longo, que é onRetain non-config instance, não sei quanto, e ele retorna um object. Esse object você consegue retornar, e ele vai ser o mesmo object que vai ser passado para a nova atividade, né? Então, a nova atividade vai ter acesso a esse object que você retornou da sua atividade antiga. Então, pense isso como uma espécie de um testamento da atividade. Né? A sua atividade que vai morrer deixa um testamento, e a atividade nova que vai substituir ela recebe isso, e você pode fazer o que você quiser com isso. Por exemplo, você pode passar, através desse object, alguma maneira de você repassar as suas async tasks que você estava rodando antes. E uma vez que você passa, né? Não é onSave instance state, é onRetain non-configuration instance. Né? Eu vou editar aqui, onRetain non-configuration instance. Né? Esse ganhou um campeonato de métodos mais longos no Android. E depois você obtém ele com get last configuration instance. Eu não estou dando 100% de certeza que esses são os nomes, porque em geral, para mim, é get retain contra o espaço, né? E o outro chama get last config contra o espaço. Então, esses são os nomes dos métodos. Então, o que acontece? Se você consegue manter os seus async tasks de uma orientação para outra. Mesma coisa quando você está usando diálogos, ou quando... Quer dizer, sempre que você usa async tasks em conjunção com qualquer coisa que gera um monte de eventos de sistema, que pode fazer sua atividade sair ou voltar, vale a pena você fazer alguma estratégia dessas. Né? Agora, se você está notando que você está usando muito async tasks, ou se você está fazendo async tasks que são extremamente complicados, talvez seja o momento de você pensar em fazer um service, né? Porque o service não tem nenhum desses problemas. O service não morre junto com o seu aplicativo, e ele não fica órfão, e ele não fica triste quando a atividade vai embora. O service não dá a mínima para isso. Ele está lá, existe, e ele é independente sozinho. Então, você faz toda a sua lógica de negócio ali no service, e as suas activities se conectam ao service para pedir coisas. Né? Então, se a sua atividade é morta e outra aparece no lugar, o service não dá a mínima, ele só continua a fazer o que ele estava fazendo. Acho que ele caiu. Opa, voltando.
Acho que nós tivemos aqui um ligeiro problema técnico e eu caí do meu próprio Hangout e consegui voltar agora. Mas enfim, o que eu estava falando antes, bom, é isso, né? Você essencialmente faz um método aí onde você consegue persistir aí o seu status, né? Com os seus async tasks. Sempre que você tiver esse perigo da sua atividade ser morta e reiniciada, e é melhor usar um service se você está fazendo uma coisa complicada demais desse tipo, né? Ok, alguém que está online que tem uma pergunta? Não? Então, deixa eu passar para a pergunta seguinte aqui do moderator. A pergunta seguinte é o seguinte. Tenho alguns comentários no meu app do tipo, não está funcionando. Eu gostaria de poder entrar em contato com os usuários para entender o problema e resolvê-lo. Sei que essa funcionalidade já está disponível, mas não para todos. Tem alguma previsão? Diego Negrelli, São Paulo. Então, a gente não tem uma previsão ainda de quando isso vai estar disponível para todo mundo, né? Porque, assim como tudo que a gente faz, a gente primeiro lança para poucos para ver se funciona, né? Para ver se nada quebra. E aí depois a gente vai aumentando cada vez mais o grupo, né? A nossa intenção é que em algum momento todos os developers tenham acesso a isso. Mas no momento está só para aqueles developers que são chamados top developers, né? Então, a gente não tem uma previsão ainda de quando que isso vai acontecer, mas eu acho que isso vai acontecer em breve. Por enquanto, é sempre bom encorajar os usuários, talvez até na descrição do aplicativo, a dar feedbacks um pouco mais detalhados, né? A outra coisa é que se o usuário realmente tem um crash no aplicativo, ele pode mandar o relatório para você, e você pode ver ali no console do Google Play, você consegue ver o exception trace, né? Você consegue ver o traceback. Então, não tem uma resposta fácil para perguntar o que eu faço para descobrir o que significa não estar funcionando quando o usuário comenta, né? Então, realmente não tem um jeito muito fácil e você nem consegue entrar em contato com ele, infelizmente. Mas a gente está tentando habilitar essa função para mais desenvolvedores cada vez mais, né? Por enquanto, a gente recomenda você colocar na sua descrição um pedido, por exemplo, se caso encontre qualquer problema, por favor, descreva o problema, né? Não coloquem só não está funcionando. E sempre fiquem de olho naqueles relatórios do Google Play, onde tem o trace da exceção e tudo mais, que vocês podem saber exatamente qual que é o problema que está acontecendo no seu aplicativo. Alguém que está online tem alguma pergunta? Nenhuma? Então, vamos para a próxima do moderator. Lembrando a minha ameaça de que se chegar no final das perguntas do moderator, eu vou começar a cantar. Google Cloud Message. Quando e como utilizar? Então, Google Cloud Messaging é um serviço, né, que ele veio substituir o C2DM. Né? O C2DM é o Google Cloud Device Messaging. E ele é essencialmente um serviço que funciona do seguinte modo. Você consegue mandar mensagens do seu aplicativo, no seu servidor, diretamente para o dispositivo Android do usuário. Né? Então, você tem lá um servidor, você tem um app que é um servidor, e você tem um usuário que está com o dispositivo Android. Você consegue mandar uma mensagem do seu servidor diretamente para o dispositivo Android sem que o dispositivo tenha que ficar conectado no servidor. A graça disso está nisso, né? Porque isso é uma coisa que qualquer um conseguiria implementar, né? Ou se não fosse por isso. Você conseguiria, por exemplo, ficar constantemente pingando no seu servidor para ver se tem alguma mensagem para você, e quando tem, você recebe de volta e acabou, né? O problema é que esse negócio de você ficar pingando o servidor toda hora, que drena a bateria do usuário. 2, que faz com que o usuário gaste uma fortuna em dados se ele não tem um plano ilimitado, né? E 3, que você drena a bateria do usuário. Então, não tem nada, poucas coisas irritam mais o usuário do que essa combinação dessas 3 coisas. Você faz ele perder dinheiro, perder bateria, né, e ao mesmo tempo você faz o telefone dele esquentar, etc. Né? Então, não é recomendado ficar pingando no servidor. Então, o C2DM, né, ou o Google Cloud Messaging é uma solução para isso. Você consegue mandar uma mensagem que é push. Né? Você manda uma mensagem e o celular recebe sem ele ter que ficar fazendo polling, né, que seria o modelo pull. Como você usa o Google Cloud Messaging, você pega o seu aplicativo, né? Assim, a gente está uniformizando todas as nossas APIs, todas elas agora estão naquele API Console, né? Então, o que você tem que fazer é criar um novo projeto no nosso API Console, né? Basta procurar Google API Console no Google, não lembro o header de cor, mas você entra no Google API Console, você consegue criar ali um novo projeto, e nesse novo projeto você habilita o Google Cloud Messaging como API, e a partir daí você cria um client ID e você consegue, a partir daí, começar a fazer chamadas diretamente. O que é muito legal é o seguinte, o Cloud Device Messaging, ele tinha uma cota bem limitada, né? A cota dele era de 200 mil mensagens por dia. Tá bom que isso é um número bem grande de mensagens, né? Eu nunca recebi um app que manda mais de 200 mil mensagens por dia. Só que aquela cota é bem limitada. Então, antigamente a gente tinha um formulário que as pessoas preenchiam para pedir mais cota, né? E a gente aprovava ou não.
hoje em dia, o que é legal no Google Cloud Messaging é que ele não tem cota. Você pode mandar aí milhões de mensagens por dia e não acontece problema nenhum. Então, ele é bem legal de usar. Tá chegando no final aqui, acho que eu quero fazer, vamos adiantar para fazer o sorteio, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou usar aquele meu script que eu tenho, eu vou pegar todo mundo que comentou no post, eu vou pegar, peraí, tools, view source, eu pego o fonte HTML, eu gosto de fazer scripts, isso é uma daquelas coisas que eu gosto de fazer sempre. Às vezes, eu demoro muito mais para fazer um script do que para resolver o problema que o script resolve manualmente, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho que fazer uma coisa com 3 itens, em vez de fazer a coisa manualmente com 3 itens, eu faço um script que resolve o caso geral e demora 5 vezes mais. Mas, enfim, acho que todo mundo aqui pode simpatizar com isso, né? Scripts são divertidos. De qualquer forma, eu acabei de pegar o código-fonte aqui da página de todo mundo que comentou, e agora eu vou colar esse código-fonte incrível, né? Copiar e colar. Vou colar e vou salvar aqui no meu diretório. Para participar desse sorteio já passou a hora? Oi? Para participar desse sorteio já passou a hora? Eu cheguei meio atrasado no Hangout hoje. Eu acabei de fazer o copy aqui dos comentários. Faz o seguinte, quem quiser fazer um comentário de última hora, pode fazer um comentário de última hora aqui no post para entrar no sorteio. Eu vou dar 10 segundos para isso, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, pi, 3, 2, 1, 0. Ok? Eu vou dar um refresh agora. Quem comentou, comentou. Quem não comentou, não comentou. E vice-versa. Então, view source. Ok. Então, copiei isso aqui tudo para um arquivo. Estou colando no arquivo. Agora vem aquela parte de que uma das coisas que a natureza não me deu foi uma habilidade de criar pastas com nomes bons. Então as minhas pastas são todas extremamente bagunçadas e eu preciso lembrar onde que ela está agora. Stop. Ok, sorteio. Então eu ponho input. Ok? Então agora eu vou rodar um pro. Desktop. Vou usar o mesmo script daquela última vez. Essencialmente é um script em Pro. Pro, input, output. Tá. Deixa eu colar aqui para vocês verem. Eu estou colando aqui como um comentário no post. Então, se vocês forem ver o último comentário, é o nome das pessoas, certo? Então começa ali, 0 é o Alisson, até o 23, que é o Victor Batista Camilo. Então em ordem alfabética, né? Então agora a gente tem que sortear agora o número entre 0 e 23, e a gente vai fazer daquele mesmo método que a gente fez da última vez. Eu vou pegar agora, eu vou abrir o Twitter do último segundo. O Google não é afiliado com o último segundo, eu só uso o último segundo porque eles tweetam bastante. Ok? O último tweet deles tem esse ID aqui. Estou postando aqui qual é o ID do Twitter do último post desse momento do último segundo. Então quem quiser conferir que esse ID é verdadeiro, pode conferir. Esse é o ID do último tweet do último segundo. Então, agora o que eu vou fazer, a operação que eu vou fazer é tirar mod disso, mod 24, correto? Que mod 24 disso vai nos dar o ganhador. Então, isso aqui. Vou fazer em Python. Mod 24. Resultado? 8. Que é o Frederico Pacheco. Ok? Então, Frederico Pacheco, você acabou de ganhar uma mochila do Android. Então, por favor, compartilhe um post no Google Plus só comigo e me passa o seu endereço para eu mandar um Sedex para você da mochila. Eu tenho um monte dessas mochilas, porque eu tinha encomendado elas no começo do ano e demorou um pouco, mas eu quase não tenho onde sentar, porque onde eu sentava antes, lá tem mochilas.
Então, eu pretendo fazer novos sorteios dessas mochilas em outros hangouts. Bom, está acabando o nosso tempo. A gente ainda tem 3 minutos, né? Acho que dá tempo da gente perguntar alguma coisa. Falando em que rufem os tambores, acho que tem... cadê? Não, estava procurando se tinha algum jeito de colocar efeitos sonoros aqui no Google Plus. Eu acho que não tem. Não, só você tem efeitos visuais, né? Que pena. Enfim. Ok, então a gente tem tempo de fazer mais uma pergunta aqui. Cadê? Alguém que tá ao vivo quer fazer uma pergunta? Eu gosto de priorizar perguntas ao vivo. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, xingar alguma coisa. Não? Ok. Ô Bruno, Oi? eu tinha feito uma pergunta até lá no Moderator, eu não vi, talvez você deva ter respondido no começo, sobre um problema que eu estou tendo lá com o estado do Activity minha. Eu tenho 2 fragmentos, a minha Action Bar é em abas, Tá. e nas 2 abas eu tenho listas. Cada lista enfim, são itens diferentes de registros em estados diferentes. Tá. O problema é que quando, por exemplo, eu mudo a orientação do dispositivo de Eventscape Tracking, por exemplo, eu sempre perco o estado dessa lista. Quer dizer, se o cara rolou a lista, depois eu não consigo pegar depois quem era o primeiro item que estava sendo exibido, mesmo eu tendo salvo isso lá no OnSave Instance State. Uhum. Por algum motivo lá, alguma coisa que está acontecendo que eu não consegui identificar, debuguei pra caramba, está perdendo, sobrescrevendo o valor lá da última posição que estava visível. Você tem alguma dica, alguma coisa que eu possa procurar? Pelo que eu pesquisei, parecia que toda vez que eu passava lá no Create da Activity, eu vou lá e dou um replace no fragment. Uhum. Mas se eu não desse esse replace, parece que eu dou só um attach, o Android vai colocando um fragmento em cima do outro, aí vai... Exato. Então, isso é uma coisa um pouco confusa, é o seguinte, quando você rotaciona, os fragmentos não saem dali, né? Você coloca, eles ficam 2 fragmentos um em cima do outro. Isso é bem confuso. Eu já tive um bug muito parecido, que eu estava realmente criando um monte de fragmentos um em cima do outro e de repente vai ficando lento. Em geral, o que é melhor fazer é o seguinte, quando você está no on-stop, né, você desatarracha os fragmentos. Então, você desatarracha todos os fragmentos e atarracha eles de novo quando você está no onCreate, né? Porque aí você faz com que a sua atividade realmente não tenha nenhum fragmento aí existente no onCreate. Outra coisa que você pode testar é se o fragmento já está adicionado ou não, e você só adiciona ele se ele já não existe lá. Caso contrário, você tenta meio que reusar ele. Pois é, eu segui aquele passo a passo do Android Developer, do Guide, de como criar um action bar com tabs e colocar os fragmentos nessas tabs. Está bem parecido com aquele esquema lá. Eu não consigo saber quando o fragmento já foi criado ou não. Uhum. Entendi. Isso deve ter algum bug aí de life cycle mesmo dos fragmentos. Isso é uma coisa difícil assim, de responder em abstrato. Assim, teria que dar uma estudada no código, né? Mas o que eu recomendo é isso, sempre que quando você vai trocar um fragmento, se você só dá às vezes se você dá um attach, ele realmente fica com 2 fragmentos no mesmo lugar, é bem confuso. Então, a primeira coisa que eu recomendaria é você coloca umas instruções de debug lá e tenta desatarrachar o fragmento antes de atarrachar ele e ver se isso resolve. Outra coisa é realmente põe uns debugs aí no Save Instance States e ver se ele realmente está salvando o estado ou não. E outra coisa é você tenta fazer isso no on-pause, no on-stop e ver se algum deles funciona. Se algum deles funciona, você consegue fazer uma engenharia reversa e descobrir o que não está chamando o que, né? Acho que essa seria a minha dica. Mas assim, falando em abstrato, não tem assim nenhuma dica que resolva o problema assim de imediato, né? Eu te mando esse código, não tem jeito, não tem? Eu te mando uma parte desse código de como está essa activity, não rola. Mas a gente posta no moderator para a próxima. Que aí a gente mostra o código na tela, alguma coisa assim. Pode ser. Beleza. Ok? Valeu. Legal. Bom, acho que deu horário, né? Bom, eu queria agradecer a todos pela participação. Foi bem legal falar com vocês. Foi bem legal conseguir finalmente me livrar de uma das mochilas. Então, eu estou quase conseguindo espaço na minha cadeira para sentar de novo. Quem sabe em mais umas 3 ou 4 semanas eu consiga. Então, obrigado a todos e tenham uma boa noite. Abraço. Valeu.